acaba de adquirir a Eugin Decora Mais, um produto com a qualidade e a garantia da Eugin, uma empresa que está há 60 anos no mercado e na casa de milhões de brasileiros. A sua Eugin Decora Mais é uma máquina doméstica portátil, com funcionalidades que vão facilitar os seus trabalhos. Ela prega botões e zíperes, faz costura em zigue-zague, 3 pontinhos para lingerie e muito mais. São 11 pontos entre utilitários e decorativos para customizar as suas peças ou mesmo criar novos modelos. Com ela, você pode fazer chuleado, bordado, barra em ponto invisível e até mesmo trabalhos como quilt e patchwork. Transforme a sua Decora Mais em braço livre e faça costuras tubulares, como em barras de calças e punhos de camisas. A Decora Mais foi desenvolvida para proporcionar mais praticidade durante o trabalho. Ela possui caseador automático de 4 passos, enchedor de bobina automático, cortador de linha na própria máquina e pedal com controle eletrônico de velocidade. A seguir, você verá em detalhes tudo o que a sua Decora Mais é capaz de fazer. Decora Mais! Você quer, você faz! Agora vamos conhecer ponto a ponto os detalhes da sua Eugin Decora Mais. Este é o seletor de pontos. Com ele você seleciona todos os pontos do painel, inclusive o caseado. Este é o regulador de tensão da linha, que vai de 0 a 9. E esta é a alavanca de retrocesso. Este é o porta-carretel. E este, o enchedor de bobina com o seu limitador. Aqui ficam o disco de tensão, o guia-fio superior e o estica-fio. Abrindo a tampa lateral, você tem acesso à lâmpada. E aqui estão a chapa da agulha e o conjunto do pé calcador, formado pelo suporte e o calcador. Esta é a agulha fixada por este parafuso. E esta é a alavanca do pé calcador. E aqui fica o prático cortador de linha. Na lateral da máquina temos o volante. Nele encontra-se o botão para travar o movimento da agulha. Aqui temos o interruptor, a tomada e este é o pedal para controle de velocidade da máquina. Para utilizar o braço livre ou ter acesso à caixa de bobina, retire a base removível. Os acessórios encontram-se dentro dela. E abrindo este compartimento, temos acesso à caixa de bobina. A sua Eugin Decora Mais é portátil e possui esta alça embutida para transporte. Assim você pode levá-la facilmente para onde quiser. Estes são os acessórios que acompanham a sua Eugin Decora Mais: bobinas, feltros, agulhas, calcador de uso geral, calcador para casear, calcador para pregar zíper, chave de fenda, chave para a chapa da agulha, porta-carretel, isolador dos dentes e abridor de casas. Você também pode adquirir acessórios opcionais como agulha dupla, guias de costura e outros calcadores disponíveis para sua Decora Mais em lojas especializadas espalhadas por todo o Brasil. Agora que você já conhece cada detalhe da sua Eugin Decora Mais, está na hora de se preparar para costurar. Antes de ligá-la, certifique-se de que a voltagem e a tensão estão corretas. Vamos conectar o fio do pedal e, em seguida, o plug na tomada. Desligue o interruptor e levante a agulha na sua posição mais alta, girando o volante em sua direção e abaixando o pé calcador. Afrouxe o parafuso de fixação da agulha e retire a agulha. Coloque em seu lugar uma nova agulha, sempre com o lado achatado para trás. Empurre até o topo e aperte novamente o parafuso. Verifique a tabela de tecidos, linhas e agulhas no manual de instruções que acompanham a sua Eugin Decora Mais. Nela você encontra informações detalhadas para cada tipo de tecido. A sua Eugin Decora Mais já vem com um calcador para uso geral instalado. Veja como é fácil substituí-lo. Gire o volante em sua direção, deixando a agulha em sua posição mais alta. Levante o pé calcador e pressione a alavanca do suporte e o calcador se soltará. Para colocar o calcador desejado, apoie na chapa da agulha de modo que o pino do calcador fique alinhado à fenda do suporte. Abaixe a alavanca do pé calcador e o calcador se encaixará. Retire a base removível.
Girando o volante em sua direção, levante a agulha até sua posição mais alta. Destrave o movimento da agulha, acionando a chave que fica no volante. Abra a tampa de acesso à lançadeira. Segure o fecho da caixa de bobina e puxe-a em sua direção. Tire a bobina da caixa. Encaixe o porta-carretel e, em seguida, coloque o feltro e depois o carretel com a linha escolhida. Puxe a linha do carretel e dê uma volta no disco de tensão. Agora passe a linha de dentro para fora no furo da bobina. Encaixe a bobina no pino do enchedor com a linha para cima e desloque-a para a direita. Segurando a linha para cima, acione o pedal e dê as primeiras voltas. Corte a linha. Acione novamente o pedal e continue enchendo a bobina até a parada automática. Corte a linha que vem do tensor e desloque a bobina para a esquerda. Retire a bobina cheia. Agora trave o movimento da agulha, mudando a posição da chave novamente. Para sua maior segurança, desligue o interruptor da máquina. Levante a agulha até a sua posição mais alta, girando o volante em sua direção. Remova a base com porta-acessórios e abra a tampa do compartimento da caixa de bobina. Puxe a trava da caixa de bobina e retire-a da máquina. Insira a bobina cheia de modo que ela gire no sentido anti-horário quando a linha é puxada. Desenrole uns 10 cm de linha e puxe a ponta da linha através da fenda da caixa de bobina, até que a linha entre na abertura de saída. Introduza a bobina na máquina. Gire o volante em sua direção até que o estica-fio fique em sua posição mais alta. Levante o pé calcador, puxe a ponta da linha e passe-a por baixo do guia-fio superior. Traga a linha para baixo e desça acompanhando o rasgo vertical da direita e passe-a por baixo da saliência e suba pelo rasgo vertical da esquerda até o estica-fio. Passe-a pela abertura do mesmo de trás para frente e continue descendo. Passe pelo guia-fio da agulha, passando a linha da direita para a esquerda. Enfie a linha na agulha de frente para trás, puxando uns 10 centímetros. Agora vamos puxar a linha da bobina. Levante o pé calcador, segure a linha da agulha com a mão esquerda sem esticar muito. Com a mão direita, gire o volante em sua direção até laçar a linha da bobina. Puxe as duas linhas passando pela abertura do calcador e coloque as duas pontas para trás. Feche a tampa do compartimento e recoloque a base removível. Este recurso é ideal para costuras tubulares, como mangas, punhos de camisas e barras de calças. Para transformar a sua Decora Mais em braço livre, basta retirar a base removível. Introduza o tecido no braço livre, abaixe o pé calcador e acione o pedal para iniciar a costura. Agora que a sua Eugine Decora Mais está pronta para costurar, vamos conhecer todos os tipos de costura e pontos que a sua máquina é capaz de fazer? Primeiro, observe que cada letra do botão seletor corresponde aos pontos desenhados em sua Eugine Decora Mais. Os pontos estão divididos em grupos. No primeiro, que vai do A até o D, estão os pontos retos, com suas variações de comprimento e posição da agulha. No segundo grupo, do E ao H, estão os pontos em zigue-zague em diferentes larguras. Os pontos I, J e K correspondem aos 4 passos do caseador automático. Do L ao P temos outros pontos utilitários, como ponto concha, ponto para unir tecidos, 3 pontinhos, costura invisível 1 e 2. E neste último grupo, que vai do 1 ao 4, estão os pontos decorativos. Faça alguns testes em amostras de tecidos para se familiarizar com os resultados alcançados. Utilize o calcador de uso geral. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o seletor de pontos nas posições A, B, C ou D, de acordo com o comprimento desejado. Veja essas ranhuras na chapa da agulha. Elas são linhas guia para ajudar a manter o tecido sempre reto. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador, acione o pedal e comece a costurar. Faça o arremate no início da costura. Para isso, costure 1 centímetro. Abaixe o botão de retrocesso, faça mais alguns pontos e solte em seguida.
Costure normalmente. Para terminar, faça o arremate com o mesmo procedimento. Utilize o calcador de uso geral. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o seletor de pontos nas posições E, F, G ou H, de acordo com a largura desejada. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador, acione o pedal e comece a costurar. O ponto zigue-zague serve para bordar, fazer aplicações, arremates, chulear e pregar botões. Este tipo de ponto é praticamente imperceptível do lado direito do tecido. Use sempre linha e tecido da mesma cor, assim o ponto atingirá o resultado esperado. Para fazer esse ponto, utilize o calcador de uso geral. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o seletor de pontos nas posições O ou P. Retire a base removível para transformar a sua decora mais em braço livre. Dobre aproximadamente 1 cm da beirada do tecido para dentro. Agora dobre novamente no tamanho desejado da barra, deixando 5 mm de distância da borda. Passe o ferro e prenda com alfinetes. Coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador. Acione o pedal e comece a costurar. Costure sobre a dobra inferior e faça com que os pontos em zigue-zague peguem somente na dobra superior. Corte os fios. Desdobre o tecido e sua barra estará pronta. Para fazer o caseado do botão, utilize o calcador para casear. O calcador para casear tem traços de marcação. Através deles você determina o comprimento da casa de acordo com o tamanho do botão desejado. Meça o tamanho do botão e depois a coloque no pé calcador. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Posicione o seletor de pontos na letra K. Levante o pé calcador e coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador, acione o pedal e costure o lado esquerdo. Costure até atingir o limite do calcador para casear. Pare, levante a agulha girando o volante em sua direção. Gire o botão seletor de pontos até a letra J e faça uns 6 pontos. Levante a agulha girando o volante em sua direção e gire o botão seletor de pontos até a letra I. Faça o outro lado do caseado até a marcação. Levante a agulha girando o volante em sua direção e coloque o botão seletor de pontos na letra J. Faça uns 6 pontos para fechar o caseado. Levante a agulha e corte os fios. Em seguida, utilize o abridor de casos para fazer a abertura do caseado. Primeiro instale o isolador dos dentes que acompanha seu Eugin Decora Mais. Utilize o calcador de uso geral. Levante a agulha girando o volante em sua direção. Coloque o tecido a ser costurado. Coloque o botão escolhido entre o calcador e o tecido. Abaixe o pé calcador. Selecione um dos pontos zigue-zague entre as letras E e H. Escolha a largura de ponto que coincida com os furos do botão. Gire lentamente o volante com a mão em sua direção, observando a agulha. Para evitar acidentes, não pressione o pedal durante este procedimento. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Agora faça aproximadamente de 7 a 8 pontos. Corte os fios. Depois que pregar o botão, retire o isolador dos dentes. Existem várias maneiras de se pregar zíperes. Vamos aprender uma delas? Esse é o calcador para pregar zíperes, que pode ser encaixado do lado direito ou esquerdo, de acordo com o modelo do zíper e a peça a ser costurada. Antes de começar, o zíper já deve estar alinhavado na peça. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o botão seletor de pontos na posição de letra A. Abaixe o pé calcador com o tecido e o zíper a ser costurado. Acione o pedal e costure um lado do zíper. Levante o pé calcador, deixando a agulha dentro do tecido. Vire o tecido, faça alguns pontinhos para arrematar. Levante o pé calcador, deixando a agulha dentro do tecido. Vire o tecido novamente. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Levante o pé calcador e retire o tecido. Corte as linhas, retire o alinhavado e o zíper estará pronto. Muito resistente
resistente, este ponto é recomendado para rebater elástico em lingerie, cerzir, remendar e chulear diversos tipos de tecidos. Vamos costurar um elástico? Primeiro vamos fazer a costura reta. Utilize o calcador de uso geral. O botão de tensão deve estar entre 3 e 5. Coloque o seletor de pontos na posição de letra A. Levante o pé calcador e coloque o tecido e o elástico na posição de costura e abaixe o pé calcador. Com o elástico esticado, una as bordas do tecido e do elástico e comece a costurar. No final da costura, pare a máquina, levante a agulha e o pé calcador. Retire o tecido costurado no ponto reto. Coloque o botão seletor na posição de letra N. Coloque o tecido costurado novamente na posição de costura e abaixe o pé calcador. Com o elástico esticado, una as bordas do tecido e do elástico e comece a costurar. Rebata com os 3 pontinhos, mantendo o elástico esticado tanto na frente como atrás. Utilize os pontos decorativos para customizar suas peças. Usando a criatividade, você pode criar modelos exclusivos. Utilize o calcador de uso geral. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Escolha o ponto desejado. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador, acione o pedal e comece a costurar. Faça testes em amostras de tecidos para se familiarizar com os resultados. Você pode combinar diferentes tipos de pontos, cores de linhas e tecidos. Veja como uma camisa branca pode ser transformada em um modelo exclusivo assinado por você. Antes de limpar a sua Eugin Decora Mais, desligue o interruptor de energia para evitar acidentes e siga atentamente os procedimentos a seguir. Girando o volante em sua direção, leve a agulha em sua posição mais alta e remova a agulha. Levante o pé calcador e remova o calcador. Remova os parafusos e a chapa da agulha. Limpe os dentes utilizando uma escovinha ou um pincel. Recoloque a chapa da agulha, os parafusos, a agulha e o calcador. Girando o volante em sua direção, leve a agulha em sua posição mais alta. Retire a base removível e abra a tampa. Retire a caixa de bobina segurando pela haste e afaste as alavancas de trava. Retire o aro da lançadeira. Em seguida, retire a lançadeira segurando pelo pino central. Limpe com o pincel retirando todos os fiapos. Volte a montá-los na sequência inversa. Recoloque a lançadeira segurando pelo pino central o aro da lançadeira e prenda as travas. Por último, recoloque a caixa da bobina. Certifique-se de que a sua máquina esteja desligada na rede elétrica. Retire o parafuso com a chave de fenda e, em seguida, abra a tampa lateral. Verifique se a lâmpada não está quente. Remova a lâmpada, girando-a para a esquerda. Troque-a por uma lâmpada nova. Empurre para cima, girando para a direita. Feche a tampa e recoloque o parafuso. Todas essas informações você também encontra no seu manual de instruções. Viu quanta coisa é possível fazer com a sua Eugin Decora Mais? Mas lembre-se de ler atentamente o manual de instruções. Deixe-o sempre à mão, pois ele foi preparado para facilitar o seu trabalho e esclarecer as suas dúvidas de modo simples e didático. Em seu manual, você também vai encontrar o número de telefone da nossa central de atendimento, para que você possa esclarecer quaisquer dúvidas ou mesmo dar sugestões. E para sua maior comodidade, a Eugin oferece os melhores serviços de suporte através de uma ampla rede de assistências técnicas autorizadas espalhadas por todo o país. Visite nosso blog. Nele você encontra passo a passo para aprender a fazer lindas peças de decoração para casa ou escritório e diversos itens para deixar você sempre na moda. Eugin Decora Mais. Você quer, você faz.